Em maio de 2020, o Brasil conheceu a história de André Miller, um menino que produzia peças de crochê para ajudar na renda da casa. Sua mãe, Luciane Cordeiro, não conseguia arrumar emprego por ter sequelas da poliomielite, uma doença adquirida assim que nasceu. Conheci a história de Luciane e André por meio de amigos. Eles também se tornaram meus amigos, principalmente após a primeira publicação da reportagem feita por mim. As nossas histórias e as nossas vidas mudaram-se para sempre. Eu me tornei mais conhecido como jornalista no início da minha carreira. Com a repercussão da reportagem, eles tiveram a chance de ter um novo olhar sobre a vida. Com a proximidade, por meio da amizade, uma nova história surgiu, mais profunda, mais abrangente, contada agora por sua mãe, Luciane. Você é aposentada? Não, não sou aposentada porque meus pais não foram atrás e depois eu também não fui, né? E na visão dos meus pais, meu companheiro cuidaria, tipo, me casaria e o meu marido cuidaria de mim, da família, então não era necessário se aposentar. Certo. Luciane, pode contar um pouco da sua infância? Quando que você percebeu que havia algo de diferente no seu corpo, as limitações na sua perna, no seu braço? Pode contar pra gente? Olha, convivo com a paralisia a vida inteira, né? Tive ela com meses, eu nasci de 7 meses e daí depois deu esse negócio que a minha mãe fala que é ar de paralisia. Entre os anos 70 e 80, um surto de poliomielite assombrou os lares de Santa Catarina, de uma forma mais expressiva em municípios do Planalto Norte do estado. Tudo começava com uma misteriosa e forte febre, que afetava todo o corpo da criança. Ela perdurava por dias. Quando passava, em alguns casos, levava parte dos movimentos. Uma sequela que no passado foi conhecida como ares de paralisia. Em casos mais graves, tornava-se fatal. Tive algumas dificuldades para fazer algumas coisas, sou muito lenta, raciocínio também é lento para muita coisa, principalmente para ler, não consigo me concentrar na leitura. E como que a paralisia afetou o teu corpo? Aonde que ela afetou? Eu tenho problema na visão, ela me afetou do lado esquerdo. Aí eu tenho problema na visão, a minha perna esquerda é um pouquinho mais curta do que a direita, acho que são centímetros, mas já... E daí a mobilidade, né? Me tornei muito lenta, né? Não... Para as pessoas conseguirem entender como que é a paralisia, você pode explicar de alguma forma? Ela é como se fosse uma dormência? Você não sente e daí você só sente o peso? É isso que dificulta? Isso. O peso do corpo fica todo pro lado direito. Entendi. Sabe? Às vezes acontece alguma coisa, que nem essa semana minha nora e o meu filho pediram para mim fazer uma visita e eles vieram me buscar de moto. Então, o peso da moto estava todo do lado direito. É como se o lado esquerdo não existisse, ele está ali só para apoiar. Como Você tem sensibilidade? Tem, sinto, me machuco, tudo igual. Mas o peso vai todo pro lado direito. O que também acaba prejudicando o outro lado. É isso, porque sobrecarrega, né? Entendi.
ele sobrecarrega. Que nem quando eu vou fazer alguma coisa, ou vou subir alguma escada, ou vou para algum... É sempre o lado direito, sabe? Você chegou a cair alguma vez, se machucar? Já caí de bicicleta, andando com meu ex-marido, já caí algumas vezes. Por isso o medo da moto, né? Entendi. Na minha infância sempre sofria bullying de amigos, colegas, né? Naquela época isso era normal, você brincar com alguma coisa assim. Nunca fui num desfile de escola, mas não sei te dizer o porquê, não sei se foi por via da escola ou por decisão dos meus pais. Na verdade nenhum foi, né? Tinha mais amigos com deficiência física, então éramos postos de lado. Luciane, você pode fazer uma recordação de um momento que você sofreu bullying na infância? O que aconteceu nesse momento? Geralmente era nas brincadeiras, né? Porque a gente é muito lento, né? Então você não acompanha as brincadeiras, não pulo corda, não faço nada que qualquer pessoa consiga fazer. Então eles me chamavam de lerda, muitos me apelidavam de mula manca, porque eu não conseguia acompanhá-los nas brincadeiras. E isso era triste de ver. E como que você lidava com isso na infância? O que você pensava na infância? Olha, o primeiro pensamento é, por que a pessoa está falando assim, né? Por que me tratar dessa forma? Só que com o tempo, vai passando o tempo, você acostuma, porque não é só amigos de escola, são pessoas conhecidas que também falavam assim dessa forma, então você se acostuma. Entendi. Tem mais alguma lembrança na tua infância que você lembra assim, com um dia triste, de um momento que você passou e que você guarda até os dias de hoje como uma mulher adulta? Na verdade, eu não conseguia participar dos eventos da escola. Não acompanhava as outras crianças, então éramos meio deixados de lado. E era algo que você gostaria de participar? Sim, Como... tipo, fazer alguma brincadeira diferente ou participar de alguma atividade diferente da escola, né? Que às vezes são feitas atividades e você não acompanha, então você fica meio do lado. Já vou dizer para você que contei com todo o carinho das minhas professoras, nunca sofri nada da parte das professoras, sempre foram amigas e sempre aconselharam assim a gente, né? Tanto a gente para saber lidar com a situação, quanto os outros alunos para saber respeitar esses amigos com problemas, Havia, né? uma intervenção então das professoras. Sim. E um acolhimento da parte Sim, delas. sempre. Eu tive duas professoras muito importantes na minha caminhada, que foi a dona Marilda Martins Budal, não sei se ela é professora hoje, e a Nelly Umlauf, amigas até hoje, sempre companheiras, a gente não se vê, mas somos amigas até hoje. Como é que foi a primeira noção que você teve de que você foi vítima da polio na infância? Quem que te explicou? Meus pais contaram. Já. Você tinha quantos anos? Eu acredito que eu estava indo para a primeira série. Eles me contaram que eu tinha sequelas da paralisia infantil. E eu demorei muito para caminhar também, né? Foi uma coisa que você perguntou para eles ou eles... Não, eles contaram. Eles contaram, tipo, agora ela vai pra escola, é melhor ela saber, né? Eu penso assim, sabe? Porque eu não lembro muita coisa. Entendi. Aí eles contaram, ó, você tem ar de paralisia, me explicaram como que aconteceu. E como é que foi pra você receber essa informação? Na verdade, pra mim era normal, porque eu já tava eu já estava vivendo isso, eu já estava no processo, então para mim foi normal, só recebia a informação, né? Quando que você foi, que descobriu que havia uma vacina e que a partir dessa vacina as crianças, elas possivelmente não teriam sequelas? Como é que foi para você saber que você teve uma doença no início da infância de algo que poderia ser evitado?
conter o avanço do surto, o governo catarinense convocou o médico polonês Albert Sabin, inventor da vacina contra a polio, para orientar em uma campanha de vacinação em massa. Com a ajuda do exército, milhares de crianças em idade escolar foram imunizadas em poucos dias no estado. Estradas foram fechadas e agentes iam de porta em porta para vacinar a faixa etária. A vacinação em massa que ocorreu em Santa Catarina foi pioneira em todo o país. Olha, eu acho que eu tinha na base de uns 12 anos, mais ou menos, mas eles explicaram que eles estavam longe de recursos, né? Tipo, não tivemos recursos na época para levar você onde tinha vacina, né? Isso foi uma pergunta que você fez para eles? Sim. E o que te despertou essa curiosidade? Porque na época de escola não íamos no desfile. Que era algo que você queria muito Que era algo que eu queria muito fazer. Tinha muita coisa que eu não consigo fazer, eu não subo escada, eu não, né? Então eu tenho limitações assim, né? E eu queria saber por quê, então perguntei. Aí eles me explicaram o que aconteceu, pelo menos na visão deles ali, né? Você pode contar pra gente como que foi o início da tua adolescência? Porque é um período onde a menina começa a se desenvolver, começa a abrir os sentimentos na questão de namoro, de saídas para se divertir. Você pode contar pra gente como foi esse processo de transição da infância para a adolescência e o que você acabou encontrando no caminho quando você chegou na adolescência? Olha, na minha época a gente não saía muito, a gente morava num, acredito que hoje se diz um sítio, então era mais longe, assim, era na divisa, então não saíamos muito, né? Mas me diverti bastante as vezes que eu saí. Só tive problemas quando comecei a minha caminhada com namorados, assim, sabe? Daí era problemático. Tipo assim, não era qualquer menino que chegava perto de você, assim. Eles falavam alguma coisa? Eles se comportavam de alguma forma? Na verdade, se afasta, né? Tipo, ela não caminha direito, ela não pisa direito no chão, e daí dá pra ver pela minha visão, né, que tem um problema também na visão, então eles se afastavam, assim, legal. Era difícil de encontrar uma pessoa que quisesse namorar ou mesmo estar com você. Todas as pessoas, pelo menos a maioria delas, têm o seu primeiro amor na infância. Você pode contar pra gente como foi essa experiência? Sim, teve um grande amor que ainda permanece. Hoje ele já não está mais com a gente, ele já está... Quantos anos você tinha? Eu tinha 13 e ele era 10 anos mais velho do que eu. Entendi. Ele tinha também uma deficiência física e por via dessa deficiência física de ambos, a família separou. Não conseguimos ficar 1 ano junto. Entendi. E depois, talvez para proteger, né, a família interviu e separou. Depois nos tornamos amigos e ele me acompanhou a vida inteira até ele, eu digo, ir morar com Deus, né? Até ele ir morar com Deus, ele permaneceu. Ele acompanhou o nascimento dos meus filhos e tudo que acontecia comigo, ele acompanhava, assim, da mesma forma a gente, né? Acompanhava a caminhada dele. Não deixaram a gente ficar junto porque ele era cadeirante e eu deficiente física. A convivência que a gente tinha, a gente era muito amigo, acho que era mais amizade do que namoro, mas eu amo muito ainda, é uma presença permanente, né?
O tempo que a gente passou junto foi um tempo muito especial, muito bacana. Aprendi muita coisa com ele. Ele me ensinou. Ele era uma pessoa assim que tu não via tristeza do lado dele, apesar dele ter a deficiência nas pernas. Se tornou um grande homem, assim, né? Sei lá, acho que é a alegria de ter conhecido, ter aprendido e ter sido amada, porque ele declarou para a família que não se casou porque a mulher que tinha sido escolhida para ele era eu. Ele falou isso, né? Então, são boas lembranças que a gente tem dessa caminhada. Você contou, Luciane, que teve alguns episódios de bullying na adolescência também. Pode contar pra gente o que aconteceu nesse período ali, onde você cita, né? O bullying na infância e agora na adolescência. Quais eram, o que eles falavam, que te ofendia, qual era a forma a qual você era tratada agora como uma moça na adolescência? Na adolescência, a maioria das pessoas da época que eu era pequena eram alemãos ou alemãs, então xingavam em alemão, então eu não vou saber te dizer o que eles diziam. Mas já havia uma conotação de ofensa. Você percebia isso? Aí tinha um amigo um amigo do meu pai, que ele me xingava em alemão. Daí quando eu passava, ele dizia, lá vem a mula manca. Era esse tipo de... Assim, eu não vou lembrar de cabeça, esse negócio da mula manca foi o que marcou, né? Então, amigos do meu pai, conhecidos do meu pai, sempre faziam brincadeiras, geralmente... Quando estavam reunidos, assim, faziam alguma brincadeira, talvez não para ofender, porque não tinham conhecimento na época. Às vezes até a gente poderia praticar algum tipo de bullying sem saber, só que marca, né? Fica marcado. Entendi. Você comentou, Luciane, uma questão de dentro de casa, onde os teus pais, eles comentavam que você tinha que encontrar um companheiro que assumisse uma certa responsabilidade sobre você para cuidar de você. Sim. Tu pode comentar como que foi, o que eles falavam, qual que era a tua percepção em relação a esses conselhos que você recebia dos seus pais? Olha, a minha percepção era a seguinte: vou encontrar alguém, vou me casar, formar uma família e essa pessoa vai estar comigo até o fim da vida, né? Vai cuidar das minhas... Vai ser uma espécie de provedor, né? Era porque era o que eu ouvia. Tu vai encontrar alguém, vai casar com alguém, alguém vai cuidar de você, né? Era nesse jeito, assim. Tanto é que eu achei que o casamento seria a solução para tudo, né? Tipo, o dia que eu me casar, não vou mais sofrer esse tipo de coisa, nem bullying, nem nada, não funcionou. Caçar alguns copos, algumas coisas aqui que eu não sei onde foi parar mim. O resto vai dizer, meu Deus, que família desorganizada. Você tinha essa percepção de que iria encontrar alguém bacana, porque era algo que os seus pais aconselhavam e... Isso, eles sempre diziam, né? Porque acho que hoje, como mãe, eu entendo eles, sabe? Porque você quer o melhor para os seus filhos, né? Então, na visão deles... talvez se eu me aposentasse ou, né, não saberia me virar sozinha, né? Tipo assim, se ela se casar, ela vai ter alguém que cuide dela. E hoje, como mãe, eu entendo eles. E como que foi essa pessoa que você conheceu no primeiro momento, aonde você morava com seus pais? E daí você se casou para ir morar com essa pessoa. Você pode me contar como você conheceu essa pessoa e como foi essa transição de sair da convivência da casa dos seus pais para construir uma família com esse companheiro? Conheci ele através de amigos. Você tinha quantos anos, Luciano? 14. E ele tinha quantos anos? Ele é 5 anos mais velho do que eu. Acho que devia ter lá seus 19, 20 anos mais ou menos. Conheci ele através de amigos e ele também trabalhava na mesma firma do pai. Eles eram despencadores de banana.
E a gente acabou saindo um dia e colocaram alguma coisa na nossa bebida, sabe? Colocaram alguma coisa no que a gente estava tomando. E aquela, tipo assim, um tomava no copo do outro, assim, né? Aí, quando a gente voltou para casa dele, porque eu estava fazendo companhia para uma das irmãs dele, a outra irmã tinha viajado e ela não queria ficar sozinha, então eu fui fazer companhia para essa irmã, né? Só que eu acabei indo dormir na casinha onde ele morava. Só que eu não sei o que a gente tomou ali, eu não tenho ideia. Eu digo pro André, boa noite Cinderela, mas isso eu não tenho certeza. A gente apagou, sabe? Só que quando eu levantei no outro dia, meu pai já sabia. E daí deu uma discussão muito grande e eles conversaram e ele foi me buscar, sabe? O seu pai foi te buscar? Não, meu companheiro foi me buscar. Deu uma discussão muito grande entre eles, ele achou que tinha acontecido alguma coisa de errado, então em 15 dias ele foi me buscar. E no meu casamento... No caso, o homem, o rapaz... Isso, o rapaz foi... na casa. Isso, mas dormimos assim, tipo, um deitou de um lado, outro do outro, acordamos do outro dia do mesmo jeito que a gente... Sabe? E Garuva era muito pequena. Então, o que você comentava chegava rápido, né? E ele conversou com os meus pais, olha, não houve nada de errado, colocaram alguma coisa no que a gente estava tomando. Ele tentou explicar, sabe? Até sou grata a ele por causa disso. Em 15 dias eu fui morar com ele. Só que é uma diferença muito grande de costume, assim, sabe? E ele reclamava muito por via da minha deficiência. Quando a gente saía junto, eu ficava atrás dele e ele caminhava na minha frente. Se pudesse, caminhava o mais longe possível. Ele não gostava da minha deficiência. E ele dizia isso? Não, só demonstrava. Demonstrava? Só demonstrava. Dizer assim, eu não gosto de você por ser deficiente, isso eu não posso dizer. Mas ele demonstrava. Você sentia que ele demonstrava? Sim, demonstrava, porque não caminhava de mão dada contigo, não caminhava do teu lado, nunca estava presente, sabe? Não era uma pessoa presente. Na verdade, foi um casamento muito ligeiro, então nenhuma das duas partes estava preparada para isso. Então, a gente morou junto, acredito que uns 9 anos mais ou menos. 9 anos. Vocês chegaram a ter filhos? Sim, tem 3. 3 filhos? 3 meninos. Desse relacionamento? Desse relacionamento. Tem 3 meninos. E como era a convivência de você, ele, como uma família, com os filhos? Ele é distante. Quando o nosso segundo filho nasceu, o padre pediu para batizá-lo, né? E para batizar o nosso segundo filho, tive que casar, né? Casar na igreja. Ele não se mobilizou para nada, ele só foi, sabe? Eu fui atrás de curso de batismo e curso de casamento, essas coisas assim, eu fui atrás, né? Para você ter ideia, eu me casei com uma saia emprestada de uma vizinha, a blusa emprestada de outra vizinha, ele foi normal como sempre estava, short, calça jeans, camiseta, né? E ao sair da casa do meu pai, que era na Vila Verde, até chegar na igreja católica, ele me xingou um monte. Porque na visão dele eu estava obrigando ele a fazer alguma coisa. E o meu casamento foi o casamento mais triste que eu já vi. Porque estávamos eu, os padrinhos do neném, os padrinhos do meu casamento, o padre, igreja, tudo fechado, apagado. Assim, não tinha ninguém ali com a gente. Meus pais fizeram uma festa surpresa depois, por isso eles não foram, né? Tipo, deixaram tudo em segredo, assim, né? A gente não vai, né?
Isso machucou, você já estava machucada por tudo? Aí eu pensei, ué, por que meu pai não vai, né? Aí quando aparecemos na porta, ele veio dar um abraço. Quando eu vi, tinha um monte de gente ali, ele convidou a vizinhança inteira. Ele disse, olha, você não ganhou um casamento decente, mas a tua festa de casamento eu faço. Sabe, ele Você fez tinha uma... quantos anos? Ai, quantos anos? Eu já, acho que 22. 21 para 22 anos. E imagino que esse seu casamento foi de longe o que você tinha sonhado quando era solteira. Ai, nem... O que você sonhava? Assim, entrar com meu pai vestida de noiva. Às vezes eu brinco quando eu não tive oportunidade de entrar vestida de noiva, né? Era algo que tu sonhava. Assim, pai te levar lá no altar, como eu já vi alguns amigos conhecidos se casarem assim, né? E para ele realmente acreditou que eu tava forçando, tipo, vem dela, né? O padre não vai pedir isso, né? Aí ele realmente acreditou que eu tava forçando ele, tipo, ele tava ali porque estava obrigado, sabe? Ah, eu me obrigo aí, tem que batizar, assim, ele se sentiu dessa forma, assim. Foi o estopim para terminar o casamento? Partiu dele? Partiu dele. Meu filho mais velho é moreno, né? Ele é bem moreno. Então, na cabeça dele, beleza, né? O segundo nasceu loiro de olhos azuis. Então, ele levou um choque, sabe? Já no que ele olhou pro menino, pra ele tinha alguma coisa errada ali. Aí ele trabalhava numa firma muito grande, muita gente, era na base de 60, 70 famílias, então quando saíamos com os meninos, né? E um dia ele perdeu a cabeça e me agrediu com uma bainha de facão. Eu fiquei marcada 45 dias. Ele veio para casa, né? Que ele foi trabalhar naquele dia, até ontem fez 24 anos. Eu não consigo esquecer. No momento que você foi agredida. Sim, ontem fez 24 anos. Aí ele foi trabalhar e o pessoal pegava muito no pé dele, sabe? Papo de firma, assim. E eu acho que, como ele ficava bravo, eles pegavam no pé dele, né? E eu tava lavando roupa e tinha feito almoço e tinha feito sopa, né? Que os meninos gostam de comer sopa, né? E como ele tava nervoso, tava alterado, ele não viu. Ele viu só a panela de sopa lá em cima. Ele virou aquela panela, ele disse que não comia sopa, que não estava não era costume deles comer sopa e ele queria comida. Aí eu falei pra ele, mas tem comida ali no almoço, no fogão. Tem comida ali no fogão. E ele ficou totalmente alterado, eu já não consegui mais controlar, né? Porque ele fala muito rápido e daí alterado piora. Aí quando eu vi que ele veio com uma bainha de facão, eu tava na sala, eu sentei no chão, abracei os dois meninos, eu disse, neles você não vai bater. Você pode descontar em mim, neles não, né? E eu fiquei com um lado que eu não vou lembrar qual foi, totalmente marcado, desde o pescoço até a coxa. Aí fomos para fazer um boletim de ocorrência, naquela época era tudo por Guaratuba, né? Que morávamos em Guaratuba. Aí quando eu fui conversar com o policial da época falou que ele poderia fazer alguma coisa por mim só se ele me matasse. Porque estava fora, Santa Catarina uma coisa, Paraná outra coisa. Aí ele disse, se ele te matar eu consigo fazer alguma coisa. Enquanto você estiver viva, não. Como foi para você assimilar tudo isso que estava acontecendo, né? Eu fiquei doente, sabe? Eu fiquei doente porque eu realmente acreditei que, tipo assim, se não for filho dele, meu também não é. Eu tinha só aquele relacionamento, né? Colocado em ti uma culpa de algo
que você, não fiz, que assim, você né? não sabia nem como se defender. Mas assim, só por causa da cor, né? Ele é branco até hoje, Sim. né? Ele puxou mais por mim, assim, né? Aí eu acreditei que aquele filho também não era meu. Foi algo que você também... Porque acontece, né? Pode haver, antigamente havia muita troca, né? E eu pedi o auxílio de um amigo, vamos lá, vamos ver se não deu alguma coisa errada, se não... Aí o amigo comentou, não, ele tem os traços do pai. Ele tem os traços, com o tempo ele vai ver. Aí ele foi embora, ficou um tempo longe, depois houve um retorno, por causa dos filhos, né? Houve um retorno, eu acabei engravidando novamente, e ele não permaneceu, ele foi embora. Eu disse, não vou ficar. Ele disse pra mim que eu não era a mulher que ele queria, não era a mulher que ele amava, e não adiantava estar com uma mulher só por causa dos filhos. Aí eu falei pra ele, é assim que você se sente, vá fazer seu caminho, né? Só que ele não se separou de mim só, ele se separou dos filhos. O que foi pra você? Bem doloroso, porque eu tive a presença paterna, né? Meu pai sempre era muito presente, sempre. Ele sempre dizia, eu fiz por você o que eu pude fazer, né? E antigamente tinha a possibilidade de fazer uma cirurgia para arrumar as minhas pernas. Ele não deixou porque falaram para ele que tinha que tirar a água da espinha e que isso aleijava. Aí ele disse assim para mim, eu prefiro você caminhando do que você em uma cadeira de rodas, sabe? No pensamento dele, eu não vou deixar ela ficar na cadeira de rodas, né? E ele sempre foi presente, foi um avô espetacular, na medida do possível. Cuidou da gente da melhor forma que pôde e eu continuei a vida. Não dá pra ficar parado. Aí ele foi, o seu primeiro esposo foi embora. Foi. E daí como é que você tocou a vida com 3 filhos? Com a ajuda dos meus pais, ajuda de amigos, né? Que sempre tem amigos que ajudam a gente. Igrejas também ajudavam muito a gente, católica, evangélica. Tive muita ajuda da igreja católica e da igreja evangélica daqui, de várias denominações, assim, sabe? Comida, roupa, calçado. Aí eu fazia pequenos trabalhos para o bem-estar social, para pegar uma cesta básica e assim fui indo. Luciane, você chegou a trabalhar em algum período da tua adolescência, na vida adulta, ou você se tornou dona de casa, mãe? Só Você saiu da casa dos pais? Só mãe, totalmente mãe. Do lar, que é um trabalho também. Isso, não tinha como, porque eu não tinha como deixar eles numa creche, ou, né? Aí então me dediquei 100% para os meninos, assim. E para você, imagino que foi um choque, né? Ter que ver a necessidade chegando a casa e você ter que ir trabalhar, sair, né? Trabalhar fora de casa para suprir. Isso, a minha mãe também me ajudou nessa parte. Ela arrumou um trabalho e ela trabalhava e o que ela recebia, ela passava para os meninos, assim. Qual que foi o primeiro emprego que você teve na vida, assim? Que foi o início de um sustento seu sem um esposo ali, né? Eu vinha trabalhar, eu já estava casada com meu segundo marido, tentei um trabalho, mas como eu sou lenta, eu não passei na experiência. Eu não passei na experiência, sabe? Como eu sou muito lenta, não dou produção e era com alimentos, né? Entrei numa cozinha. Aí era para atender o pessoal da cozinha e outras coisas e eu não conseguia acompanhar os outros funcionários e acabava atrapalhando eles, né? Entendi. Aí eu não passei na experiência, mas tentei.
E como é que foi o segundo relacionamento? Como é que você conheceu essa pessoa? O segundo relacionamento eu já conhecia ele desde pequena e ele vivia dizendo, eu vou casar com você. Não vai não. E ele começou a frequentar a casa da gente por causa dos meus filhos, né? Ele levava muita coisa lá pra gente e ele começou a frequentar a casa da gente. E a gente ficou em um relacionamento, como é que eu vou dizer? Eu estava grávida do Rafael e expliquei pra ele que eu não queria um relacionamento sério, era mais um namoro, né? Eu queria arrumar a vida dos meus filhos primeiro. Estávamos mexendo com a questão de pensão e algumas coisas assim, daí eu falei pra ele que não queria um relacionamento sério naquele momento. Eu queria ganhar meu neném e poder resolver minha vida e depois tentar alguma coisa com ele ali, né? E ele soube entender. Nesse meio tempo, meu esposo resolveu voltar para casa. Primeiro relacionamento. Isso. Só que ele voltou para casa, que estava quase no fim da nossa caminhada jurídica, né? Estava quase no fim da nossa caminhada jurídica. E ele pensou, vou estar morando com ela, o juiz não vai estipular alguma pensão, né? Então, um mês antes da nossa audiência final, ele voltou para casa. Aí eu mostrei para os meus pais, porque a gente morava no fundo da casa dos meus pais. Ele disse, ele tá quase um mês aí, vocês não estão juntos? Aí eu mostrei para eles, ó, ele leva a vida dele ali, dorme lá no sofá e eu durmo lá na minha cama. Não tivemos relacionamento nenhum, né? E as crianças, os meus filhos mais velhos e o bebê ficou doente por causa dele, porque ele era muito presente na vida dos meus filhos. A minha irmã levou ele na casa do Jorge, para o Jorge vê-lo. E como é que foi o casamento dele com o Jorge? Meu ex-marido foi embora no mesmo dia da audiência, porque o juiz falou que pelos problemas que a gente tinha, então ele ia estipular um valor que ele deveria depositar todo mês para os meninos. Tipo, você está em casa hoje, segunda-feira, eu não sei, né? Aí ele foi embora. Ele só chegou em casa, juntou as coisas dele e foi. E eu falei para ele, se você for embora, eu vou recomeçar a minha vida. Eu não vou ficar esperando por alguém que não quer estar com a gente. Aí, conversando com o Jorge, aí ele veio acho que 2, 3 dias depois, e os meninos receberam ele com uma festa enorme, tipo, nosso pai voltou para casa, né? E o meu ex-marido seguiu a caminhada dele. E ele se casou com essa moça, aí ele foi buscar o meu filho mais velho, porque até então eu tinha só os 2 pequenos, eu estava grávida do terceiro. Para ele pegar o segundo filho, eu tive que pedir juridicamente, né? Tipo, se ele levar o primeiro, ele tem que levar o segundo, porque são filhos dele. E um dia ele foi pegar os meninos, eu tinha ido pegar os 2. Aí eu tava arrumando uma bolsa com roupas e algumas coisas para eles, e daí de repente ele olhou. Agora eu tenho uma mulher inteira numa porcaria pela metade. Hoje eu dou risada, mas no dia me doeu, sabe? Aí eu disse pra ele, eu não tenho culpa de ser deficiente física. Você sabia que eu era deficiente física, né? Tipo, não te enganei, desde a primeira vez que você me viu, você já viu que eu tinha uma deficiência física. Na hora doeu, assim, sabe? Não responsabilizo a moça, porque não foi ela responsável, né? Ela não teve nada a ver com nosso afastamento, mas é marcante, assim. Dele. O relacionamento com o Jorge? Ai, posso dizer que foi a melhor coisa que aconteceu na vida da gente, porque eu sinto falta dele até hoje, sabe? Como que ele te tratava? Ele
era mais que um marido, ele era um amigo, era um confidente, era um companheiro, brincalhão de sentar comigo, assistir o Chaves até dizer chega. O Pica-Pau, nós sabíamos as falas todas, mas dávamos risada igual. Vocês saíam juntos? Sim, sempre. De mãos dadas? Depender dele, o bicho não desgrudava, tadinho. Ele saía comigo e com os meus filhos. Entendi. Né? No caso, enteados dele. Os enteados dele, né? Aí depois, com a vinda do André, ele tratou as crianças da mesma forma. Tipo, são meus filhos, né? Pela história que você contou, foi a primeira vez que você se sentiu amada por um companheiro, isso é verdade? É. E como é que foi pra você esse sentimento? O que de diferente era pra você ser amado? Tipo assim, sou igual a todo mundo, né? Você se sentiu pertencente ao... Sou igual a todo mundo. Alguém me ama, alguém gosta de mim, alguém gosta de estar com você. Porque ele era muito companheiro, sabe? De estar junto em todos os momentos. Ele cuidava muito da gente, sabe? Ele citava alguma coisa sobre a sua paralisia? Nunca. Não fazia nenhuma menção que te ofendesse, que te machucasse? Nunca, nunca. Tivemos problemas no casamento, como qualquer casamento, né? Às vezes alguma briga, alguma coisa assim. Mas sempre era por motivos aleatórios, digamos assim. E no mesmo tempo que ele estava bravo com você, ele já estava lá brigando com você, dando risada, ele não ficava muito tempo longe, assim, sabe? Ele se afastava, daí quando ele vinha brincando, já não tinha como ficar brava com o Jorge. E como é que era, Luciane, a tua autoestima? O que você fazia no relacionamento com o Jorge que você não fazia no outro relacionamento? Quando você se via no espelho, você se sentia... Como é que era pra você? Acho que a palavra que define isso é se sentir mulher, né? Tipo, não só a mãe, né? Porque durante muito tempo eu vivi a fase Luciane mãe, né? Cuidar dos filhos, cuidar da casa, cuidar do marido. E com o Jorge não, o Jorge era romântico, era brincalhão, ele tinha era totalmente diferente. E o que aconteceu com o Jorge? Jorge vinha doente e acabou falecendo em 2011. Estávamos com 11 anos de juntos, né? A gente não casou, a gente estava junto. Estávamos 11 anos juntos e acho que foi a primeira perda mais dolorosa que eu tive foi a do Jorge, assim, porque a gente estava acostumado a levar ele para o hospital e trazer ele, né? E de repente ele não vem, né? Demorou até cair a ficha, assim. E hoje a gente conversa sobre ele com os 4 e a presença do Jorge sempre foi marcante, assim. A gente nunca deixou de falar nele, pensar nele, lembrar dele. Na formatura do André foi muito doído não ter ele ali, né? O André se formou e eu falei para a irmã dele que estava lá, que é a madrinha do André, a Marli, que acho que a maior alegria da gente seria o Jorge estar ali naquele momento com a gente. Aí ela disse, mas ele está aqui, de alguma forma ele está aqui, né? Você viveu o teu luto como viúva. Por quanto tempo? E como é que você lidou com o luto? Eu levei um tempo até assimilar. Não vou saber te explicar quanto tempo. Eu fiquei sozinha 1 ano. Até conhecer uma terceira pessoa e tentar, né? De novo. Conheci uma terceira pessoa, tentei de novo, não deu certo. E a gente acabou se separando após 7 anos. Você chegou a permanecer, porque quando você diz dos teus 3 relacionamentos, eles são relacionamentos longos, né? São longos.
E como que você conheceu o teu terceiro relacionamento e por que ele chegou ao fim? Ele vinha muito pra cá e a gente se conheceu através desse amigo. E ele parecia ser uma pessoa centrada, uma pessoa equilibrada, né? E a gente acabou engatando esse relacionamento. Só que ele disse pra mim que ele tinha 60 anos, né? Tenho 60 anos. Você tinha quantos? Hã? Você tinha quantos? Eu acho que eu tava quase chegando a 30 e pouco, 38, acho. 38, 39. Era bem grande a diferença. Aí ficamos 2 anos juntos e a família dele é toda evangélica, né? Aí eles pediram pra gente descer as águas, né? Porque para eles era importante fazer com que o pai descesse as águas, né? Então fomos nos casar. Quando eu fui me casar, descobri que ele tinha 72. Aí ele ficou me olhando assim, disse, tem alguma diferença? Eu digo, diferença não, mas podia ter contado, né? E como é que foi esse terceiro relacionamento? Ele encantou-se por uma outra moça. E eu fui perguntar para ele o porquê daquilo, né? O que faltava no nosso casamento que ele tinha intenção de estar com outra pessoa. E eu falei para ela, eu disse, ele é pobre como a gente. Quem tem dinheiro são os filhos. E a gente tinha comprado um terreno junto, em Guaratuba. Só que foi um contrato de gaveta, né? Aí ele fez a venda desse terreno para uma outra pessoa e ele colocou ele só ele como proprietário. Ele não colocou o André. E naquele dia, coincidentemente, eu achei aquele papel. E eu fui perguntar para ele o porquê daquilo. Daí eu disse, essa venda tá errada, tem a parte do André, isso, né? Conversando com ele, e a gente morava numa casa pequena, era um estilo de casa de fim de semana para sítio, porque nós morávamos num sítio. E conversando com ele, falando sobre o terreno, sobre a moça, e de repente ele sumiu, né? Ele saiu da conversa. Quando ele volta com uma bainha de facão. E sabe? Você tem aquele... Não, apanhei mesmo. Apanhei mesmo, assim. Mesmo que a casa fosse grande, minha paralisia me trava, sabe? Tipo, entendi. Quando me assusta ou acontece alguma coisa, ela me trava. Eu teria apanhado da mesma forma, não é a questão da casa pequena, né? E ele tava com tanta raiva, tanto ódio, que ele rachou aquela bainha de facão. Sabe? E nele rachar, ele foi buscar uma segunda. Você não conseguia nem se defender? Aí, quando ele me soltou, eu peguei e desci para baixo. Tem um quiosque lá onde a gente morava e eu pedi socorro para caseira. Aí eu disse, eu sei que tinha um congresso de pastores ali no dia. Eu digo, olha, me desculpa, me perdoe, mas eu preciso pedir ajuda, né? Aí eu fiquei uma semana ainda dormindo no quiosque, né? Porque eles tinham medo que ele me fizesse alguma coisa. Aí um dos meus filhos achou uma casa aqui e eles me ajudaram da forma que eles puderam, digamos assim. O filho dele me trouxe para cá, eles trouxeram móveis, e eles ajudaram a gente da melhor forma possível naquele momento. Houve outras situações de violência com ele? Ele dizia muita coisa, dizia muita besteira que eu não vou citar porque, né, ele falava muita besteira, mas assim, de ser violento, não. Né? Ele não tratava o André como filho, né? Ele dizia assim, eu não cuidei nem dos meus filhos, ele não é meu filho, assim, ele era ríspido com a gente. Sim. Mas a agressão, aquela foi a primeira, né? E quando você se tornou uma mulher, né, que você quis buscar essa independência
e você não conseguiu. Qual que era o teu sentimento? Porque a impressão que se tem é que você acreditava desde a infância que iria encontrar um companheiro e esse companheiro iria te dar o suporte que você precisava. E isso só aconteceu com o Jorge, né? Uhum. Como é que foi para você assimilar isso, de ter que ir, de fato, em busca de um emprego? Uma frustração grande, assim, sabe? Porque apesar de você estar casado com uma pessoa, você está sozinha. O que as sequelas da polio mais causaram de prejuízo na tua vida? Tive poucos amigos. Dependendo do emprego, não conseguia arrumar emprego, né? Porque eu fui tentar, antes de me casar, eu fui tentar arrumar emprego, então não era qualquer tipo de emprego que você conseguia. Tanto é que eu acho que eu trabalhei fora uma vez só como babá, solteira, né? Ainda porque era com criança, não era fácil de conseguir emprego, não tinha muitos amigos, e daí quando te olhavam meio de lado, assim, sabe? Sabe aquele olhar tipo, ai, né? Sim. Ai, é mais assim, é um preconceito enorme, que hoje também tem muita coisa que a gente fazia que hoje não daria certo, né? Tipo, fomos criados num ambiente preconceituoso. Na questão da aposentadoria, você chegou a tentar uma aposentadoria? Não, porque eu não fui atrás, sabe? Não fui atrás. Aí agora, vai fazer 3 anos agora, eu entrei com um processo para receber um BPC, entendi, que é benefício de pensão continuada, que não é permanente, né? Tipo, você fica durante um tempo. Se a sua situação financeira melhorar, que você saia dos critérios que o governo estipula, aí você perde. Mas isso eu já sabia quando entrei. E quando você teve os seus filhos, Luciane, como é que foi para você a questão da vacina com eles? Eles estão todos com a vacina, a carteira deles em dia. Foi algo que você priorizou? Uhum. Eles estão todos imunizados, desde o primeiro até o último. Porque eu não quero que eles passem pelo que eu passei, sabe? Porque é muito difícil, você não consegue arrumar um emprego, você... dependendo do que acontece com você, você trava. Já passei por um assalto, aí fiquei travada, sabe? Ela te trava e não é fácil você ver um filho ou mesmo um neto. Meus netos estão todos imunizados, porque eu pedi para as minhas noras fazer algo que isso. Você prioriza? Uhum. Eu pedi para elas, deixa a carteirinha deles em dia, porque é difícil. Também foi muito difícil na questão do parto, né? O último foi difícil porque já não tinha mais aquela, não sei se é mobilidade que fala, já não tinha mais, eu envelheci bastante, né? Então o corpo já não respondia da mesma forma do que dos outros 3. Você teve quantas gravidezes? 5. E daí você teve partos normais, cesariana? Os 4 foram de parto normal. Um deles eu perdi com 3 meses. Aí, um aborto espontâneo. Entendi. E daí você disse que você não tinha força para fazer o parto normal? Não, força sim. É que eles dizem que a gente tem um osso que ele se desloca para a criança poder nascer. Entendi. E daí quando eu tive o André, devido à minha paralisia, esse osso já não se deslocava com facilidade. Entendi. Né? Então foi um pouco mais sofrido para ter o André. Tanto que eu fiz uma laqueadura depois, né? Sim. Porque o médico explicou que conforme você vai envelhecendo, esse osso não vai mais ter a mobilidade que ele tinha antes, né? Há uma diminuição de pais que levam os seus filhos para se vacinarem contra a polio. Como é que você identifica isso? Para mim é uma irresponsabilidade
e uma falta de respeito com o teu filho, porque ele depende de você, né? Até 15, 16 anos ou menos, ele depende de você. E a vacina está ali, disponível, você pode ir, você pode vacinar. Para mim é irresponsabilidade pura. E depois, no meu pensamento assim, se eu não vacino e acontece alguma coisa, porque isso vem com o tempo, né? E acontece alguma coisa com ele, como eu vou me sentir? Ao ver o meu filho ou com alguma paralisia ou alguma outra doença, porque tem outras doenças, né? E daí, pegou por não ter vacinado, como me sentiria se não tivesse vacinado? Da onde que você acredita que vem essa irresponsabilidade? Porque antes os pais, como você, né, como mãe, foi rigoroso na relação das vacinas. E daí você observa hoje que não existe mais essa rigorosidade. Por que tu acha que aconteceu nesse período? Acho que isso vem de pai para pai. Porque assim como existe os pais responsáveis, existem os irresponsáveis. Acho que vem da pessoa, né? Tipo, a vacina tá ali, tem pessoa que diz assim, não vou vacinar. Não vou vacinar, que nem quando o Matias era pequeno, tinha um menininho, que hoje já deve ter a idade do Matias também, né? E a gente foi tentar explicar para essa pessoa, olha, leva para vacinar, vai fazer bem para o teu filho. Aí ele disse, eu nunca tomei vacina na vida. E tô aqui, tô vivo, tô inteiro, não preciso da vacina para nada. Então, acredito que vem de pessoa para pessoa. Então você aconselha também a comunidade, então, né? Não só seus filhos, que são filhos. Quando a gente pode, que nem eu tenho redes sociais, Facebook, Instagram. Também tenho uma conta mais para ver vídeos e pôr fotos, assim, a gente não coloca nada, não entra em nenhum assunto. Mas quando é um assunto sério, tipo, vá vacinar, ou vá às campanhas contra o câncer, e campanhas que vá mexer com a vida da pessoa, a gente coloca ali, né? Se cuide, que nem agora em dezembro teve o Dezembro Amarelo, né? Que é do câncer de pele. Então a gente pega e coloca na rede social, ó, se cuide. É mais ou menos assim. Você sabe, Luciane, que muitas crianças que tiveram a polio na época de 70 e 80 acabaram falecendo. E como que você tem essa percepção porque você sobreviveu? Olha, acredito que Deus tem algum plano, alguma coisa aqui, né? Porque houve oportunidades de eu acabar morrendo, não só pela polio, teve outras consequências, mas a gente só tem a agradecer, né? Agradecer a Deus por estar vivo, com saúde, poder levar uma mensagem para essas pessoas da importância que a vacina tem e da falta que ela fez para mim e para muita gente, e agradecer a meus pais pelo esforço, né? Porque eles foram atrás, só não tiveram oportunidade, né? Como dizia o meu pai. Agradecer por ter pessoas conscientes na vida da gente, né? Porque assim como o meu pai cuidou de mim e da minha irmã, eu tenho uma irmã também, ele cuidou dos netos. Era ele quem levava para vacinar quando a gente não podia. Ele andava de bicicleta, então ele... tu não vai vacinar? Então eu vou. Não pode ir agora no momento, eu vou. Ele levava as crianças para vacinar. Ele, a partir do momento que teve a vacina, ele viu o como era importante ele fazer a questão de levar de bicicleta. Ele pegava os netos e ia lá levar. Às vezes porque você não podia? Porque às vezes acontece alguma coisa naquele momento que você não consegue ir, né? Tinha que ir já naquele aí momento. ele já pegava, já levava, me arruma a carteira de vacina dele aí que eu vou. Esse é o meu filho mais velho com a família. O Matias, a Michele, o Gustavo, que é o meu neto, aí a Esther e a Isabelle. A Isabelle fez aniversário dia 27.
Aqui tá a minha nora, Michele, com as meninas, a Isabelle e a Esther. E aqui tá o Jorge. Essa menina é a Jéssica, que é uma sobrinha dele. E aqui tá o nosso companheiro André. E como que é a Luciane hoje, com as sequelas, mais uma mulher mais madura, vivendo na casa própria, com um filho, com um emprego, acabou de se formar, como que é a sua vida hoje? Eu aprendi a me conhecer, porque no começo eu tinha ódio de ser quem eu era, raiva, porque todo mundo se afasta, e com o tempo eu aprendi a conhecer quem é a Luciane e por que a Luciane está assim, neste momento. Sou grata pelos meus filhos não ter nenhuma sequela de nenhuma doença, né? A gente tem eles bem. A gratidão pela nossa casa própria, porque foram amigos que ajudaram a gente. Foi através de uma reportagem sua que o André se tornou conhecido e a gente é muito grato. Agradecemos a cada um que ajudou a gente. Acho que a palavra é gratidão por tudo. Gratidão pelo André. O André, ele se tornou meu amigo. Não que os outros não sejam, sabe? Só que ele tá mais próximo, né? Então, tudo a gente conversa, tudo a gente divide. Tem assuntos que você não conversa com ele, porque, né? Tem algumas coisas que a gente não conversa, mas ele me avisa de tudo que ele vai fazer, ele me avisa onde ele tá, se acontece alguma coisa, ô mãe, qual é a tua opinião? O que a mãe pensa disso? Então ele se tornou um amigo, assim, né? Mais amigo do que filho. Às vezes eu até esqueço que o André é meu filho. Às vezes a gente esquece. Tipo, você tem que se policiar com algumas coisas. Aí, mãe, não é nada de errado, mas às vezes tu tem que se policiar. Então hoje você é uma mulher com um autoconhecimento, um autocuidado e um respeito maior a si própria. Sim, aprendi a respeitar, a palavra é respeitar a minha deficiência física. Eu aprendi a conviver com ela e respeitá-la. Hoje eu respeito a minha deficiência física. O que antes para mim era um peso, hoje não sei te dizer a palavra, mas eu respeito ela, né? Porque tudo na vida da gente tem um objetivo. Se eu estou deficiente física, no momento algum objetivo ou algum plano divino, alguma coisa deve ter. E você tem ideia de qual seja esse plano? Da conscientização, talvez? Talvez. Dos planos de Deus eu não tenho ideia. Talvez seja a conscientização, levar para outras pessoas, porque é muito sofrido você passar por uma deficiência física. E não é só o setor deficiente físico, é o ser humano. Como eu disse para você, quando me casei com o Jorge, eu já não era mais a Luciane mãe, eu era a Luciane mulher, respeitada como mulher, como companheira. E naquela época era difícil um rapaz solteiro se juntar com uma mulher com filhos. E eu tinha mais um agravante, era deficiente física. Segundo o Diretório de Vigilância Epidemiológica de Santa Catarina, foram cerca de 682 crianças catarinenses infectadas pela polio entre os anos de 1968 a 1989, quando o último registro da doença foi feito no Brasil. No pico da doença no estado, em 1980, foram registrados 118 casos.
Entre os anos 70 e 80, 39 crianças catarinenses morreram vítimas da polio. 22 apenas em 1980. A última morte por poliomielite em Santa Catarina foi registrada em 1987.